Boa noite a todos. Boa noite aos que se encontram aqui presentes na nossa sociedade. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa sociedade espírita. Lembramos a todos que hoje a exposição será dialogada, então gostaríamos da participação de todos, fazendo perguntas, dando suas opiniões, fazendo apontamentos a respeito do tema. É uma exposição onde todos participam. Não é só o expositor que fala, todo mundo tem o direito de falar, tá bom? Aqueles que desejarem separar um recipiente com água, podem fazê-lo, que ao final da nossa atividade, os nossos amigos benfeitores espirituais farão a magnetização das águas, colocando lá o remédio necessário para cada um. Então, eu peço a todos que me acompanhem na prece inicial. Então, vamos serenar nossos corações, acalmar nossos pensamentos, imaginar a figura meiga do Mestre Jesus e pedir auxílio aos benfeitores amigos desta casa que nos acompanham, que sejamos todos envolvidos em paz, em amor, em serenidade, para que possamos todos assimilar os ensinamentos do Mestre que serão abordados hoje pela nossa expositora e que possamos abrir nossos pensamentos, pensar nas nossas ações, possamos aplicar os ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores, renovando o nosso íntimo, com mais amor, mais humildade, mais bondade, perdão e indulgência para com todos. Que assim seja. A exposição hoje será conduzida pela nossa amiga Jane. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 14. O criminoso merece caridade? Bom trabalho, Jane. Obrigada, Beth. Boa noite a todos os amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho. Boa noite a todos que nos acompanham pela plataforma do Facebook. Sejam todos bem-vindos também, sintam-se acolhidos. Que os momentos que nós vamos passar reunidos aqui na nossa casa e aqui de forma virtual possam ser significativos para todos nós, possam promover as condições que são necessárias para as nossas aprendizagens. Só vou pedir licença um instante para baixar um som aqui no celular que eu esqueci. Só um momentinho, por favor. Muito bem. Desculpem o pequeno inconveniente aqui, são as questões da tecnologia. Eu baixei um som e esqueci de baixar o outro. Como a Beth já nos adiantou, o tema que nós iremos trabalhar na noite de hoje, ele encontra-se no capítulo 11, o item 14, caridade para com os criminosos. Já vamos aqui. O título desse capítulo é Amar o próximo como a si mesmo. E esse item que nós já mencionamos trata como que nós devemos agir para com os criminosos. Eu vou ler um pequeno trecho e depois nós já começamos o nosso diálogo. Diz o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos
que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pela falta que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido bem menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado, mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Então, essa pequena introdução aqui já nos faz refletir, né, sobre a questão do perdão. Nós precisamos de perdão para as nossas faltas, como diz esse texto, né? Os criminosos também precisam desse perdão. Será que nós temos já a capacidade de julgar e condenar, como nós fazemos na maioria das vezes? Nós conhecemos a fundo as questões que levaram esses irmãos a se perderem no caminho do crime. Então, a pergunta que fica para nós refletirmos, que eu gostaria da participação do público que está aqui na casa e dos que se encontram aqui no Facebook, é a seguinte: o criminoso merece caridade? O que vocês acham? Já tem um comentário aqui. Já temos comentário, vamos ouvir Paulo os comentários. Salerno diz, como dizia Madre Teresa, os bons merecem nossas preces, os maus precisam delas. Os maus precisam delas. Então, se nós fazemos preces e perdoamos, né, aqueles por quem nós temos simpatia, o que dirá desses que se perderam na caminhada, não é mesmo? Quer falar, Beth? Luiz quer comentar. Eu acho que o capítulo, o título dele é bem interessante, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo, isso então, mesmo. Parece uma contradição no mundo que a gente vive hoje, amar o próximo, né? Diante de crimes e outras coisas que aparecem aí, né? Mas a gente tem que olhar com um olhar espiritual. Olhando pelo olhar espiritual, né, a verdadeira casa não é aqui, né? Sim. A verdadeira casa é o plano espiritual. E a gente só consegue construir um mundo melhor quando a gente se melhora e quando o próximo se melhora. Não é assim? Aí a gente vai ter uma condição melhor no planeta. Então, olhando desse cenário, a gente tem que ajudar o próximo. Então, aqueles que estão desviados dessa caminhada, que são os criminosos, que não conhecem a lei, e que é a lei de Deus que a gente tem que seguir, esses se desviaram. E o nosso propósito para construir um mundo melhor tem que ajudar esses, né? Então, o esclarecimento, a orientação, fazendo preces, uma série de exercícios que a gente pode fazer, pode contagiar esses seres. A gente pode ajudar, sim, dessa forma. Que a Madre Teresa e que outros trabalhadores e benfeitores aí produziram no planeta. Jesus Cristo não nos disse que não eram os saudáveis que precisavam de médico, que quem precisava de médico era quem estava doente? Esses que se perderam no crime, eles não estão doentes? Sim. Eles não são doentes? Não são eles que precisam de médico? Sim. Esse já é o olhar espiritual, né? Esse é o olhar espiritual, né? Então, não são nossos irmãos? Não foram criados por Deus? Não é verdade? Todos esses que estão nos caminhos do crime foram criados por Deus, assim como nós. São nossos irmãos. Tem mais comentário, Beth? Sim. A Regiane Reis diz, todos nós precisamos do perdão.
Mas se a violência é contra um dos nossos afetos, será que teremos a grandeza do entendimento do perdão? Muito interessante esse comentário da Rejane, né? Porque é fácil a gente estar falando aqui, os criminosos precisam do nosso perdão. E quando o crime é cometido contra um ente querido nosso, um filho nosso, um irmão nosso, nosso pai, nossa mãe, será que é fácil nós falarmos da forma como nós estamos falando? É fácil nós perdoarmos? Temos um comentário aqui. Como que é o teu nome? Carla, A Carla. O que que tu acha, Carla, disso? é muito fácil, né? Amar quem nos ama. Uhum, Difícil é amar quem nos fere. E quando exatamente. alguém fere, né? Como tu falaste, um filho, um pai, uma mãe, né? Por agressão. Sim. Aí é difícil, né? Difícil perdoar e amar aquele ser como irmão também, que é, né? Que É deve muito ser, difícil, né? Carla. Isso é uma provação É uma para provação. nós nesta vida, uma evolução quando a gente consegue, né? Se desprender do julgamento e amar sem julgar, mesmo que tenha nos ferido, né? É muito difícil, não é mesmo? Mas tu sabe que amar, às vezes, assim, ó, vai que tu tem dificuldade para dedicar aquele amor, mas só em tu não retribuir o mal que ele te fez, já é uma forma de Já amar. é um começo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho capacidade de amar esse ser ainda. Mas eu só não retribuindo o mal que ele me fez, já é uma forma, já é um primeiro querendo mal, passo. né? Não desejando é, mal para ele e não fazendo mal, já é um primeiro passo. Temos bastante comentários aqui, eu acho, né, Antes Beth? de ler, eu quero fazer um comentário. Tá. Eu passei por uma situação assim, tiraram a vida do meu irmão aos 43 anos, com um tiro. E eu lamentei demais, era meu irmão, só que em nenhum momento eu tive ódio dessas pessoas que fizeram isso com ele. O que eu fiz foi tentar não pensar neles. Porque se eu pensasse, eu ia emanar aquele sentimento Sim. ruim. Então foi uma forma que eu encontrei de não me amargar sentindo aquilo. Né? De não pensar naquilo. Pensar que ele já cumpriu a parte dele e Sim. tinha que ir, de alguma forma ele tinha que ir. E não pensei mais no assunto. Tá. Eu até falo sobre o assunto, mas não me vem aquele sentimento ruim. Foi uma boa dinâmica essa tua. Foi, de não, Né? não pensar. De não pensar, né? De não ficar vibrando naquela situação, não é verdade? Tu entendeu que era a hora do teu irmão partir e o que eles fizeram, eles responderiam, né, para suas consciências no momento, Os né? débitos, né? Exatamente, Ficam, né? Tu não fez, exatamente. Muito bem, Beth. Então, Arlete Romano diz, pela bondade de nosso Pai, não recordamos de encarnações passadas. Temos que perdoar. Só esse comentário da Arlete é muito interessante, né? Pela bondade do nosso Pai, não recordamos as nossas vidas passadas. Será que nas vidas passadas não fomos nós esses criminosos? E será que nas vidas passadas nós não fomos perdoados? Como será que foi quando nós é que cometemos os crimes? A gente não lembra, a gente não sabe o que a gente fez, não é mesmo? A Ana Becker diz, é difícil perdoar os criminosos que nos fizeram mal diretamente, mas precisamos entender o que eles cruzaram o nosso caminho em algum momento. Na vez que eu fui assaltada, tive a oportunidade de reconhecer, só um pouquinho aqui, deixa eu abrir mais, tive a oportunidade de reconhecer os criminosos e foram condenados. Tive outras pessoas e, quem sabe, de prender eles, para que fizessem mais mal para outras pessoas. Não entendi. Não fui Tive a justiceira. oportunidade, ela disse, tive a oportunidade de fazer justiça Eu pulei uma linha por ali. meio do reconhecimento. Não fui justiceira, mas consegui ser grata pela oportunidade, independente do trauma. O que ela quis dizer aqui é que ela teve a oportunidade de reconhecer os criminosos na justiça, eles foram presos, né? E que através desse reconhecimento dela,
talvez ela tenha impedido que outras pessoas, porque eles foram presos, que outras pessoas fossem assaltadas, né? E quem sabe até assassinadas, né? Através desse reconhecimento que ela fez. Isso mesmo. Foi isso que ela quis A dizer. Arlete Romano Só um diz, pouquinho que a gente tem aqui a Kátia. Quer comentar, Kátia? Na verdade, a gente tem duas questões aí, que é o perdão, né? E a aceitação. Por exemplo, no caso dela, ela aceitou, eles foram presos e ela se sentiu como se fosse, a justiça fosse feita, Sim. né? A justiça nossa aqui. Tá, mas e a questão da caridade? Será que a gente é capaz de fazer caridade Pois para é. essas pessoas? Para esses criminosos. E será que a gente é capaz de entender que, de perceber que eles estão na cadeia lá, passando por situações que talvez não deveriam, porque ali seria a oportunidade deles se regenerarem, né? De eles terem um entendimento, de terem um momento como esse, por exemplo, para perceber que fizeram errado e saírem dali e não fazer de novo. Porque o nosso sistema prisional, ele não é educativo, né? E não dá essas oportunidades que a gente está falando aqui, não é verdade? Então, assim, Mas é o que nós temos. caridade, né? De tu conseguir fazer a caridade, foi a pergunta que tu fez. Sim, Uma isso. coisa é o perdão, você orar por eles. Orar já é uma forma de caridade. Quando a gente faz a oração pelos criminosos, aqui na nossa casa a gente tem um hábito, né? Na irradiação, ou quando a gente faz o evangelho no lar também, de pedir pelos criminosos, né? Se a gente não pode ir lá e fazer uma caridade de uma forma mais consistente, mas no momento que a gente ora por eles, que a gente lembra deles, que a gente pede por eles, já é uma forma de caridade que nós estamos fazendo. E é uma caridade muito importante, né? Porque volta e meia a gente recebe em reuniões mediúnicas, não é, Luiz, o relato deles dizendo que receberam as nossas preces e que foram beneficiados pelas nossas orações. Então já é uma grande caridade também. De quem já falou? Dos criminosos que já desencarnaram, que são desencarnados, ou às vezes eles trazem esses relatos. a Arlete diz, Deus nos perdoa sempre. Sim, Né? verdade, Arlete. O seu Paulo Salerno, se nos analisarmos seriamente, poderíamos dizer que cumprimos integralmente a lei divina? Pois é. Se não a cumprimos, somos infratores passíveis de sofrermos correções. Esse ponto de vista do Paulo também nós estamos falando aqui dos criminosos aqui do mundo material, mas também nós somos infratores da lei divina. Perante a justiça dos homens aqui a gente até passa, né, tranquilo, mas e perante a lei divina? Quantas coisas que são permitidas pela lei dos homens e que são crimes perante a lei divina e que nós cometemos frequentemente. E nós não precisamos de perdão, do perdão de Deus? Tem mais, Beth? A Regiane. Quando nos deparamos com uma notícia de crime violento, o primeiro impacto normalmente é a revolta. A piedade quanto à vítima, mas poderíamos desenvolver a piedade pelo criminoso, pois este está falhando, enquanto sua vítima talvez esteja liquidando seus débitos do passado. Não que isso justifique a violência. Sim. É verdade. Tem mais. Tem. Maria Lúcia, vamos Eu penso o seguinte, né, que se existe ainda essa situação entre nós, né, no nosso plano, todos nós somos responsáveis, né, porque estamos aqui. Todos somos responsáveis, como tu mesmo disseste. Sim. Podemos ser uns responsáveis não agindo mais numa situação de tirar a vida de alguém, né? Mas todos nós somos responsáveis e o criminoso, eu imagino, é um espírito ainda bastante ignorante nas leis divinas. E ele ignora muito mais a lei divina e ignora as leis dos homens, porque ele ainda está agindo sobre instinto, muitas vezes, né? Isso Sobre mesmo. aquela visão tão primária, tão carente de sentimentos mais sutis, mais elevados, né? Que
e muitas vezes são doentes mentais, emocionais, porque são, vamos dizer, um criminoso que nem tem consciência, olha para aquilo e aquilo não abate, né? Tem, inclusive, uma definição, né, para aqueles que praticam certos crimes, certas coisas contra os outros, que simplesmente ficam apáticos, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, isso são situações que nós, aqui, nesse momento que estamos falando, temos um pouco de raciocínio sobre isso, sabemos que poderíamos ter tido essas atitudes Claro. no pretérito, né? E de uma maneira muito lenta, vamos evoluindo e temos essa. Agora, a caridade, eu creio que muitas vezes falta até entre nós, no momento em que nós não buscamos incentivar os poderes, a justiça, o legislativo, aqueles que são responsáveis por um presídio mais humano, né? E tem essas coisas também falhamos, porque às vezes a gente pensa, isso não é comigo, não consigo fazer nada, né? É isso mesmo. E a gente diz o seguinte, está reclamando por quê? Ele está lá, se ele não tivesse cometido o crime, ele não estava lá. Exatamente. Mas ele cometeu. E ele está lá. Nós não cometemos certos crimes e não estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Exatamente. Estamos sofrendo porque praticamos outros tipos de falta. E estamos presos aqui. Sim. Não é? Nessa vibração, nesse contexto. É por aí que eu penso. Então, a caridade, nós não queremos caridade para conosco, para que a gente suporte essas nossas dificuldades. Queremos, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim. Muito bem. Tem mais aí, Beth? A Ana diz, pedir em prece para que eles encontrem seu caminho já é caridade para com os criminosos. Isso e ela mesmo. complementa. Não podemos esquecer que o criminoso é filho, é pai, é irmão de alguém e muitas vezes esses sofrem muito por eles também. Cabe a caridade perante esses irmãos também. É, caridade, né? Essa questão, eu lembro que ela fala aqui que o criminoso, ele é filho de alguém. Ele é pai, ele é irmão, não é mesmo? E eu lembro de um caso que teve alguns anos atrás, faz um tempo já que saiu na mídia. Foi em São Paulo, de um senhor que teve o filho assassinado, né? O filho único dele foi assassinado. E aí passou um tempo e ele foi ao presídio e ele quis conhecer o assassino de seu filho. E ele conheceu o assassino do filho. E ele estabeleceu um laço de afeto e de carinho com aquele assassino, né? Ele disse para o assassino que o filho dele tinha tido um pai, tinha tido uma família, tinha tido uma boa educação, que tinha faltado para ele. E que a partir de então ele queria adotar ele como filho, né? E ele adotou aquele criminoso como seu filho. Começou a cuidar e começou a implementar no presídio um projeto de uma horta, né? Uma horta comunitária, começou a levar outros presos também. Então, nós, provavelmente, né, acredito, não temos essa grandiosidade ainda de ir lá e adotar aquele criminoso e acolher, né, que esse homem teve. Mas é como todo mundo já falou aqui, né, se a gente não está nesse patamar ainda, né, tem coisas que estão ao nosso alcance. Nós podemos fazer uma prece, nós podemos não desejar o mal, nós podemos, como disse a Maria Lúcia aqui, cobrar dos nossos legisladores situações mais dignas para quem está preso, né? Porque o cidadão cometeu um crime, ele é recolhido a um presídio, né? Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é recuperar esse criminoso e devolver como um cidadão, né? Esse é o papel do Estado. Não, o que acontece hoje? O Estado devolve um criminoso com um potencial muito maior ainda, porque eles não têm a dignidade, né? E como disse a Maria Lúcia, cabe a nós cobrarmos dos legisladores, né, que essa lei seja cumprida, né? Que tenha um pouco mais de dignidade, que seja um local onde as pessoas possam estudar, aprender uma profissão, desenvolver uma espiritualidade, sei lá, né? Também isso compete a nós. E outra coisa, assim, que é muito interessante nós pensarmos
será que alguém faz um planejamento reencarnatório, né? Nós sabemos que antes de vir aqui para esse planeta, a gente faz um planejamento. Será que alguém faz um planejamento reencarnatório para ser um criminoso? Quando tu tá fazendo o teu planejamento lá com o espírito protetor, com a equipe responsável, a gente vai dizer, olha, eu vou reencarnar para ser um criminoso. Eu vou reencarnar para roubar, eu vou reencarnar para cometer, né, homicídios. Será que alguém faz esse planejamento? Não seria permitido. Não seria permitido. Então, os planejamentos, eles são sempre bons, não é verdade? Esses grandes criminosos, antes de virem, eles tinham um propósito do bem. Eles tinham um propósito para dar certo, não é mesmo? Por que que não deu? Por que que enveredaram por esse caminho? A gente não sabe. Cada caso é um caso. Muitas vezes, né, Janine, podem até, pela fragilidade da sintonia vibratória que vivam, né, serem influenciados, né, por energias desconectadas, né, Claro. e que sirvam, infelizmente, de instrumento para o mal, Sim, né? A gente tem relatos disso nas obras, né? Que muitas vezes isso acontece sim. pela a falta de capacidade de ter sido bem encaminhado, muitas vezes numa família mais estruturada, ou às vezes até em família muito bem estruturada, mas são desviados das suas sintonias vibratórias. E está lá no Evangelho mesmo, né? Ai de quem servir de instrumento, muitas vezes pode que aconteça que um irmão nosso tenha que se desencarnar numa situação assim, né? De ser vítima, né? Mas aquele que praticou o ato, ele é responsável por aquele ato, né? Tá lá, né? É isso mesmo. Então, o planejamento, então, ele é sempre bom, né? Bem, Ninguém planeja vir para cá como um assassino, um ladrão, né? Não. O planejamento é sempre bom. Beth, tem mais São Paulo comentários? está concordando. Com relação ao planejamento reencarnatório, Não, não é permitido. não é né? permitido, não tem Então, como. o Tusnildo diz o seguinte: os pais podem alertar os filhos a não andar em má companhia, pois sabem que podem se envolver em encrencas, sem julgar os atos. É isso que nós fazemos com os nossos filhos, né? Quando a gente acha, muitas vezes, que a companhia não é adequada, o que que a gente faz? A gente orienta, olha, eu acho que não é uma companhia adequada, né? Nem sempre os filhos ouvem, não é verdade? Mas nós fazemos a nossa parte, né? Então, isso que nós estávamos falando, a gente não pode esquecer que os criminosos, né? Eles foram criados da mesma forma que nós, né? Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, não é? Ao longo das encarnações, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, né? Vamos adquirindo, né, algumas noções de espiritualidade, mas todos fomos criados da mesma forma. Todos nós. Somos todos irmãos. Não compete a nós, né? Temos a lei aqui, a lei dos humanos, né? Que é responsável pelos julgamentos, que é responsável pelas condenações. Temos a lei divina, né? Que lei divina é essa? Temos a lei divina também, né? Que lei é essa? Como é que a gente conhece essa lei? Onde que está essa lei divina? Na nossa consciência. Né? Na nossa consciência. Então, esses criminosos responderão também perante a lei divina. Então, eles já têm bastante situações para responderem pelas suas faltas, né? Eles não precisam que também nós fiquemos os condenando, né? É claro que isso tudo que a gente está falando, né? A gente também não podemos, como é que eu vou dizer, deixar de acreditar nas coisas. O que é correto, o que é errado, né? Não é porque que a gente viu uma pessoa que cometeu um crime que a gente vai dizer, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, né? Que roubou, que sei lá, que fez uma situação errada, né? Não,
Não é porque a gente está falando aqui de caridade, que é espírita, que a gente vai dizer que é correto. Não é correto, é errado. Não precisam é que a gente faça a condenação. Júlia, quer comentar? É o seguinte, se Jesus conseguiu perdoar aqueles que fizeram mal e conseguiu amar eles, por que a gente não pode? Isso mesmo, Júlia, né? Porque Jesus estava lá na cruz, né? Na cruz, sendo crucificado com todas aquelas dores, e ele pediu a Deus que perdoasse, né? Que nos perdoasse. Perdoa, né? Eles não sabem o que fazem. Então, e se Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso guia, é a ele que nós devemos seguir. Se ele conseguiu, por que que nós não conseguimos? Se ele é o nosso mestre. Não é verdade? Nós temos essa capacidade também. Precisamos exercitá-la. Precisamos exercitar. Mas nós temos essa capacidade, né, Júlia? Isso mesmo. Alguém mais? Algo que também nós como espíritas, né, pregamos e entendemos é uma das faltas de caridade para com um criminoso é a pena de morte. A pena de morte, exatamente. É uma falta total de caridade. Porque tu estás tolhindo a possibilidade de que aquele ser Se recuperar. se recupere dentro do plano, da dimensão onde ele está. Né? Não vai resolver, né, para aquele espírito. É uma das coisas que eu penso também que é uma caridade. Sim. Por exemplo, no nosso país, é uma forma de dar, tem tudo que está errado. Mas uma das atitudes que a nação brasileira tem e que eu acho que está no caminho, né, é o respeito à vida. A vida. E não ter a pena de morte, não a condenação à morte, né? Isso mesmo, Maria Lúcia, né? Não termos a pena de morte. Eu penso que é um grande passo que nós temos aqui de respeito à vida. A pena de morte é uma falta de caridade, sim, né? Exatamente. Porque quem é que tem direito de tirar? Quem é que deu? Se Deus nos deu a vida, né? Fomos criados por Deus, Deus nos deu a vida. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Nós não temos esse direito, não é mesmo? Então, sem dúvida, a pena de morte é uma falta de caridade, sim. Porque, que nem disse a Maria Lúcia aqui, quem nos garante, né, que aquele criminoso, que aquele que agiu de forma errada não teria uma possibilidade de se recuperar? E no momento que ele é condenado à morte, nós estamos tirando dele esta oportunidade, né? Só vou ler aqui rapidinho uma última frase do Evangelho que está chegando ao nosso final e já devolvo a palavra para Beth. Diz assim, então, em relação a esta caridade. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces, a verdadeira caridade, o que nós falamos aqui então. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser desta espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente, bem miserável, e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a terra. Então, é isso. Jesus, né? A gente vai pensar, e se fosse Jesus, como ele agiria? E aqui diz, Jesus lhe estenderia a mão, como ele fez quando esteve aqui entre nós. Ele nos deu esse exemplo, né? E se Jesus é o nosso exemplo, procuremos nós seguir, então, o exemplo dele. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, participaram. Muito obrigada a todos que deixaram seus comentários aqui no Facebook. E devolvo a palavra a Beth agora, que vai nos conduzir na prece final. Muito obrigada. Obrigada, Jane. Então, como a maioria sabe, aos sábados nós fazemos uma irradiação direcionada para os nossos irmãos suicidas. E eu peço a todos que se concentrem e que acompanhem a prece em favor desses irmãos. Vamos direcionar então os nossos bons pensamentos aos irmãos que perderam a esperança
esperança na vida e estão pensando em suicídio. São aqueles que não conseguem lidar bem com as aflições da vida e pensam em pôr fim ao corpo físico, pensando que assim colocarão fim também aos sofrimentos da alma. Eles não sabem, Pai, que a dor que sentirão será ainda muito maior. Que aqueles que pensam em cometer esse ato desesperado sejam amparados por espíritos amigos, encarnados ou desencarnados, que recebam um abraço, a palavra que acalma, a atenção e o carinho, que pode mudar a sensação de abandono. Que sintam a presença de Deus, que saibam que o Pai nunca nos desampara, nunca nos abandona, nenhum de seus filhos. Que entendam que a fé no nosso Criador nos auxilia a passar por todas as tormentas da nossa existência. Que percebam o quão preciosa é a vida e que vivam com resignação, entendendo que os obstáculos nos fortalecem. Rogamos a assistência para aqueles que consumaram o ato e que estão perdidos na dor. Pedimos a Maria, Mãe Santíssima, que envie o auxílio necessário para esses irmãos que sofrem profundamente, que sejam amparados e esclarecidos, que esses irmãos tenham a oportunidade de cumprirem uma nova jornada com resiliência e esperança. A nossa prece, Pai, é para esses irmãos, para que eles recebam um bálsamo de amor e de luz. Rogamos ainda pelas famílias que perderam seus entes queridos e não compreendem o motivo desse ato desesperado. Rogamos ao Pai e a Maria, Mãe Santíssima, que envolva todos esses irmãos que sofrem num abraço de mãe, levando a eles o lenitivo amoroso e necessário. Que assim seja. Vou pedir agora aos aplicadores de passe que se posicionem para a nossa prece de encerramento. Então vamos asserenar nossos corações, nossos pensamentos, rogar ao Pai e aos benfeitores dessa casa que envolvam cada um de nós em paz, em serenidade, em pensamentos e vibrações benfazejas e positivas. Pedimos a esses irmãos abnegados que visitem os nossos lares, cômodo por cômodo, que façam asepsia de cada ambiente, deixando lá apenas vibrações de amor, de luz e de harmonia. Pedimos a eles também que fluidifiquem cada copo com água deixado exposto, que coloquem neles o remédio necessário para o corpo físico e para o espírito de cada um, de acordo com o merecimento. Assim, agradecidos por mais essa oportunidade, encerramos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Eu agradeço a todos pelo acompanhamento, pela participação, que todos possam voltar para casa com os amparados, protegidos
Esperamos que vocês estejam aqui novamente na próxima semana. Boa noite a todos.